Estamos aqui no nosso episódio número 17 do podcast Propósito. Eu sou Eduardo Arruda e hoje estou entrevistando Marileia Martins, que é uma mentora de carreira, especialista em transição de carreira, ajuda profissionais em diferentes momentos da sua carreira. Então, muito obrigado por ter aceitado estar comigo, tanto no projeto podcast quanto na jornada, né, que a gente vem já se conectando já há bastante tempo. E agora chegou o momento da gente estar aqui sentado literalmente na mesma mesa, frente a frente, para falar sobre trabalho, sobre prosperidade, sobre o nosso propósito, que está ligado diretamente à nossa carreira. Não existe um propósito que a gente vai estar isoladamente desconecto com o nosso trabalho, né? Não existe um Perfeito. propósito dormindo, Uhum, né? Não existe um uhum, propósito deitado na praia. Isso é lazer, é hobby, é uhum, descanso. uhum. O nosso propósito está ligado ao nosso trabalho, Isso. ao nosso ato laboral. E aí, hoje, com o aumento da nossa longevidade, né, é Temos muito a muito fazer. comum a gente fazer muita transição de carreira. Muitas e muitas. E para isso a gente precisa de profissionais qualificados, assim como Isso aí. você. Então, Obrigada. obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, tendo esse bate-papo com você. Edu, obrigada pela oportunidade. Uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto que faz parte da minha vida, né? Não tanto do meu trabalho, mas como um dia também já fez parte desse momento que eu estava buscando, né? E que fiz aí uma transição de carreira. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar sobre transição de carreira. E essa transição de carreira, vamos começar pela sua, então. Eu já fiz a minha, né? Fui CLT até 2017. Apesar de já estar empreendendo ali Uhum. antes. Eu falei que ia começar pela sua, mas comecei pela minha, né? Tá Sim. tudo bem. Então comecei pela minha, fazendo transição de carreira, sempre no mercado financeiro. Trabalhei muito tempo. Trabalhei 13 anos, 14 no mercado financeiro, então em três instituições. E decidi abrir minha empresa em 2017. Já dava palestra, já dava treinamento. E aí em 2018 fiquei exclusivo no meu projeto, na minha empresa. E de lá pra cá muita coisa aconteceu, boa e ruim. Coisas que me levaram pro mais e coisas que me deixaram um pouco inseguros. Uhum. Agora, me conectado com propósito, com bons mentores, eu cheguei num espaço bem legal, onde a gente tem muita coisa para conquistar, sabendo que Uhum. ainda tem uma jornada enorme pela frente, mas que a gente já conquistou bastante coisa que a gente possa se orgulhar. E Uhum. também sei que na tua história também tem muito disso. Então, como aqui hoje a minha ideia não é contar a minha, mas a tua, então agora sim eu passo a palavra para te perguntar. Então já conta um pouquinho das tuas transições de carreira, né, que tu passou. Uhum. Então tá, vamos lá. Eu comecei também na área da saúde, né? Como a Simone que passou agora há pouco aqui na área da saúde, No episódio anterior, no episódio 16. anterior. E acho que a gente nasce, né? Pelo menos na minha época, foi aquela ideia de que você precisa estudar e arrumar um emprego e ganhar dinheiro, né? Sim, Nós fomos mais ou menos educados, pelo menos na minha geração, isso. para isso. Vai arrumar um Então, trabalho, vai vai arrumar arrumar um um dinheiro, vai, trabalho, de preferência se vai tiver um bom reconhecimento, melhor ainda, e vai. exatamente, vai tentar ganhar bem, né? É isso Isso. que a gente tinha em mente. Então, foi isso que eu fiz, assim. E comecei na área da saúde muito nova e depois muito também para pertencer ao meu sistema familiar que tinha, né? Pessoas da área da saúde que já trabalhavam também. A gente acaba repetindo A o gente inconsciente, acaba né? Ah, vou também. repetindo esses padrões, né, Sim. familiares para pertencer àquele núcleo. Aham. E chegou um momento que meu grande sonho era fazer uma faculdade. Eu não queria saber qual era, eu queria ter um diploma. Quero o Eu diploma. quero um diploma. E daí fui então ver, olhar para o mercado e ver onde é que está pagando bem, onde é que tem mercado, onde é que tem emprego. E comecei a ver qual era o curso que estava aquecido. E então foi na época que o turismo, que a faculdade de turismo lançou aqui em Florianópolis, e eu então fiz a faculdade, fiz especialização em São Paulo, fiz mestrado, comecei a trabalhar então em empresas hoteleiras e fui gerente. Eu lembro que numa empresa de hotelaria que eu trabalhei, eu lembro que a gerente estava descendo uma escada e eu olhei para ela e eu disse: um dia eu quero chegar aí onde você está. E eu saí daquela empresa exatamente no lugar que ela ocupava quando ela fez a Olha só. entrevista comigo. E daí eu comecei a pensar
que onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Essa era a pergunta que eu me fazia quando eu ia para lá. Porque eu trabalhava final de semana, eu trabalhava feriado, eu trabalhava Réveillon, eu estava sempre dentro do hotel, porque eu tinha um cargo de liderança muito alto. E então eu comecei sempre a pensar, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu cheguei num patamar que eu não tinha mais onde subir. E daí, então, eu disse, não, eu vou começar a dar aula, né? Vou começar a dar aula. E daí eu comecei a viajar para dar aula em faculdade. Comecei daí a assumir cargo de coordenação na própria faculdade. E exigia que também eu estivesse lá, como era fora de Florianópolis, eu tinha que ficar em hotel. Eu ficava a semana toda em hotel. Então, e novamente essa pergunta tomava conta de mim. Aonde eu quero estar daqui a 10 anos? Olha só, né? O poder da pergunta. Sim. Eu até dou palestra sobre isso também. E eu já era casada na época e, obviamente, que meu casamento estava indo água abaixo, né? Porque eu ficava a semana toda em hotel, fora. Depois fui dar aula também, ficava fora. E daí chegou uma época que eu comecei a pensar, não, eu não quero isso para minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Comecei, então, a vir para Florianópolis, a dar aula aqui, assumir coordenações aqui, mas eu tinha uma inquietude, eu tinha um vazio, eu tinha uma angústia dentro de mim que parece que adorava dar aula, adorava ensinar, mas não me preenchia assim. E daí eu comecei a pensar que, tipo, não, eu preciso montar um negócio. No fundo, aquele negócio era uma fuga, né? Que eu estava tentando buscar para não olhar para minhas próprias dores. Até chegou um momento que eu disse, não, isso não está certo, isso não está certo. Comecei a entrar no processo depressivo bem grande, porque achei que eu não tinha um valor. E daí, então, eu fui a procurar ajuda, processos terapêuticos, muitos processos de autoconhecimento. E foi aí, então, que eu comecei a parar de perguntar para as pessoas o que eu fazia, parar de olhar para o mercado, parar de olhar para o dinheiro, parar de olhar para fora. E comecei a olhar para mim e perguntar, e daí? O que tu sabe fazer bem? O que tu gosta? O que é felicidade para ti? Aquilo que às vezes as pessoas acham que é tão banal, mas quando a gente começa a olhar realmente para dentro, a gente precisa encarar nossos monstros. E isso dói muito também, né? Mas nesse processo eu descobri tanta coisa em mim que eu não sabia, que veio à tona. Há 12 anos eu estou nesse processo de autoconhecimento. E no primeiro curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal, eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu lembro que eu abracei a minha professora, minha instrutora na época, e eu disse, tu não sabe o buraco que tu me tirou. Porque ali eu tinha certeza que eu disse, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu descobri ali o meu valor. E é isso que eu vou fazer as pessoas enxergarem na vida delas. Porque eu acredito que todos nós temos uma habilidade imensurável, singular. Só que o que acontece, a gente não se conhece. A gente não sabe no que a gente é bom, a gente não sabe como entregar. As pessoas que ganham pouco é porque elas entregam pouco. Porque quando a gente entende a nossa habilidade de verdade, a gente quer entregar cada vez mais. A gente quer entregar cada vez mais. E a gente quer que as pessoas realmente cheguem no próximo nível, assim como a gente chega também, e a gente entende que cada um tem a sua particularidade. Porque muitas vezes, né, a gente quer... A gente quer 6 necessidades básicas na nossa vida. E quando a gente não está conseguindo suprir essas necessidades, a gente sente esse vazio. A primeira necessidade dela é a segurança, que é que na realidade a gente não tem segurança de nada. Sim, né? Mas uma segurança básica de... A gente quer uma segurança de sentir, né, que está seguro naquele ambiente.
A segunda questão que a gente busca, e isso é muito inconsciente, porque a gente não tem essa consciência de que a gente busca, isso é o nosso irracional buscando, é na realidade a variedade. Nós precisamos, o ser humano precisa dessa inovação, dessa variedade. Ele precisa entender, por exemplo, numa empresa que ele pode ter essa abertura de colocar as suas ideias na mesa e que vão ser pelo menos olhadas. Sim. Essas características que tu começou a falar para nós, que a gente começou com segurança, eu vi que se a gente, antes de aprofundar nesses 6 passos, eu vi que teve 2 coisas bem importantes que tu falou. Uhum, Na verdade, tudo que tu falou é importante, só que 2 me chamaram a atenção. uhum, As habilidades que a gente tem, tu falou isso, sim, porque a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Onde isso. que tem dinheiro, onde é que tá o mercado, onde é que as pessoas estão buscando. Calma, porque senão daqui a pouco tu vai vender paleta mexicana porque tá todo mundo vendendo. Isso, isso. As últimas pessoas que entraram tiveram prejuízo, é claro, porque foram olhar para fora. Uhum, E olhar para fora, ele é importante depois de olhar para dentro. exatamente, Então, primeiro eu olho para dentro para saber o que eu gosto, qual é o meu talento, qual é a minha exatamente. paixão, as coisas que eu faço com fluidez, com naturalidade. É. Então, quando eu coloco naturalidade, por exemplo, eu falo com naturalidade, você fala com naturalidade. Então, não dá para deixar a gente só analisando o relatório. Não que seja menos importante, mas não é meu ponto forte, não é o meu Sim. superpoder. O meu superpoder é com pessoas, Uhum, não é com o número, com o resultado. Você, a gente se conecta com as pessoas para que aquelas pessoas consigam atingir o melhor delas. uhum, Então, é falando, é se conectando. Então, é uma habilidade natural. Quando a pessoa fala assim, ó, não gosto de falar em público, eu não quero falar em público, para mim não é importante falar em público, então não é com você, fechou? isso. Não fale no público. Vai Uhum, ser escritor. Pega esse livro aqui, ó, Tony Robbins, escreveu esse livro, tem esse livro legal aqui do Diário Estoico, tem o Mito do Empreendedor, tá aqui, vai escrever o teu livro. uhum, Pode ser. Cria o teu treinamento, quem sabe grava, faz alguma coisa diferente. Não precisa fazer. Então são 2 coisas que eu peguei aqui pra gente refletir. uhum. Tanto a nossa habilidade natural, que todo mundo tem aquilo que faz com Todo mundo tem, fluidez, com zero de problema. todo mundo. Zero de problema. E o nosso propósito, que é pegar essa habilidade, colocar a nossa receita, o nosso tempero. Uhum, Então eu pego a minha habilidade, trago o meu tempero e entrego para o mundo. Em formato de propósito. Porque o uhum. propósito é a partir de um ato laboral, de uma entrega, de um movimento, Que é a contribuição, que é a contribuição. que é uma das necessidades ali que eu falei, então, né? Que a primeira é a segurança, a criatividade, que é essa variedade, a contribuição. Todos nós, quando a gente entende que nós temos algo a contribuir e que nós podemos contribuir com o mundo, contribuir com o outro, naturalmente o retorno vem, né? Uhum. Quando eu saio da minha casa, eu moro no norte da ilha, eu passo por um cemitério. E nesse cemitério, às vezes eu sempre costumo, às vezes, pegar fila ali. Uhum. E eu costumo parar e pensar, será que essas pessoas foram e realmente deixaram uma contribuição? Será que realmente essas pessoas foram e saíram melhor do que quando nasceram? Que é uma outra necessidade, a quarta necessidade, crescimento. Para mim, Marileia, eu acredito que nós estamos aqui por 2 fatores: contribuição, crescimento, aliás, 3 fatores, e conexão. 3 fatores. Conexão é o amor, é o sentir que nós pertencemos a uma família. Mas se eu tenho lá a minha família, eu fico amarradinho, grudadinho com eles e tenho um amor gostoso, ok, perfeito. Mas se eu não contribuir com o mundo, se eu não tiver esse propósito de entregar o meu talento ao mundo e contribuir para um mundo melhor, vai em algum momento gerar aquele vazio aqui dentro. E de que forma eu estou crescendo? De que forma eu estou evoluindo? Tem pessoas que morrem
pior do que nasceram. Ah, não, isso não pode. Pode. E acontece. Então, eu acho que essas necessidades, elas são inconscientes, o nosso irracional. Muitas vezes as pessoas deixam as empresas porque elas não sentem isso dentro da empresa. E como a empresa retém talentos? Quando ela consegue, de alguma forma, ter essa energia dessas necessidades que nós, seres humanos, buscamos inconscientemente. Sabe aquela pessoa que, tipo, poxa, eu até poderia ganhar bem melhor na outra empresa, mas essa aqui tem uma energia tão gostosa, é tão bom ter aqui. E por que tem pessoas que chegam num patamar tão alto na vida em termos de carreira, mas chega lá e às vezes sente um vazio, um vazio, aliás. Você conhece pessoas assim? Eu também conheço. Sim. O que será que aconteceu com elas? O que será que aconteceu? Não é que a carreira deu errada, mas por que de repente ela chegou num patamar altíssimo né, em termos de carreira, da profissão, em termos de salarial, e mesmo assim está sentindo vazio? Por que será que isso acontece? Então, esse tema é bem importante, porque ele não teve a sinergia de princípios com a empresa dele. Uhum. Então, ele tem uns princípios, ou valores, ou propósitos que a empresa não batia, né? Ou até batia e ele não soube aproveitar. Claro que vai ter várias possibilidades, né? Eu já peguei algumas questões bem particulares com isso. Mas eu vejo que é claro que a gente pode aprofundar ou trazer de uma maneira mais simples. Quando eu simplifico, eu costumo dizer que não tem sinergia de princípios. Quando não houve sinergia de princípios, vai ter essa desconexão. Né? Eu valorizo as pessoas, minha empresa não valoriza as pessoas. Cara, não vai dar match nisso aqui. Não vai ser legal. Vou sair para uma outra empresa até que me pague menos. Mas aquela lá valoriza as pessoas, o clima é agradável, eles têm um propósito claro, lá eu me divirto trabalhando. Eu vou para lá. Conexões. Sim. Isso é nosso inconsciente, né? E muitas vezes a gente desiste, Edu, eu vejo muito assim nos meus clientes, as pessoas às vezes desistem de si. E elas desistem, não é que ela queira desistir de si, do seu projeto, da sua ideia, mas ela quer tirar aquela dor dela. E ela não sabe como fazer isso. Então ela pega todos aqueles projetos que ela fez, eu tenho vários casos. Estudou, fez faculdade, fez graduação, fez curso disso, fez curso daquilo, várias coisas, vários projetos, boa profissional. Mas chega uma hora que ela resolve engavetar tudo. E por que ela resolve engavetar? Porque dentro de nós existe uma comunicação que muitas vezes não nos favorece. Sabe aquele... Quando a gente faz a mão assim, numa sombra que vira um monstro grande, né? A gente bota uma velinha e bota a mão assim, fica um monstro bem grande na parede. E nós temos essa comunicação dentro de nós, é como se fosse várias mares aqui, e a gente predomina muitas vezes mais o crítico. Tu não é capaz, não vai dar certo, e daí se chega lá, e se não conseguir, isso vai crescendo, tomando uma proporção tão grande, que o que ela faz? Ela recua de medo, e muitas vezes também porque o padrão dela, do inconsciente dela, foi para não vencer, foi programado para não dar certo. Existe um sistema também familiar, entrando um pouco na visão sistêmica, que também às vezes não favorece, e ela repete um padrão familiar. Então, nós temos tantas entraves dentro da gente, que esse monstro, às vezes, ela não dá conta, e ela resolve o quê? Desistir. Mas ela não quer desistir, ela quer tirar aquele peso que está nela. Só que ela não sabe o que fazer com essa mente perturbada. E ela se sente o quê? Perdida. Vai para uma depressão, suicídios, né? Vai para muitas vezes para um lado muito ruim, por quê? Porque não se sente capaz, não sente que tem um valor. A gente só é feliz
quando a gente contribui com o mundo melhor. Quando a gente coloca o nosso serviço à disposição do outro. O que é esse serviço? Pode ser qualquer coisa. Mas quando a gente entende o nosso valor, o nosso significado, tem uma palestra do Cortella, outro dia eu assisti, grande, né? Palestrante, filósofo, e ele dizendo que numa empresa que ele trabalhou, na época que ele estava na política, ele pegou o mocinho que batia o Xerox naquela época dele e levou para uma grande reunião que ele ia participar. Ele disse, eu queria que ele visse o valor do Xerox que ele tira para mim. Aonde que vai parar aquele material? Então, assim, quando a gente consegue entender esse nosso valor, a gente sente que realmente a gente contribui com o mundo e a gente se sente pertencido. E daí vem a conexão, e daí tudo flui. E isso flui para a nossa vida, não só para o trabalho. Flui para o amor, flui para o relacionamento, flui para tudo. Porque é um senso de pertencimento que muitas vezes a gente busca. E quando a gente não está claro, né? Isso, a gente não se sente merecedor, não se sente amado, não se sente que tem um valor no mundo. E daí você parte para as sombras, né? Para as nossas sombras mais pesadas e difíceis, como eu já passei, como clientes meus já passaram, né? E chegam a buscar a gente para isso. Sim. Só que dói. Nem todo mundo quer. Uhum. Porque dói olhar para suas dores, né? Dói. É difícil ter a maturidade para olhar para aquilo que é importante, que é o que dói, que é a sombra e que é a luz também, né? Uhum. Os dois são difíceis da gente administrar. Exatamente. Os dois são difíceis de administrar. Ô Mari, eu não sei se conecta com o que tu falou agora, mas me veio à mente de fazer essa pergunta aqui, que é o seguinte: a gente fala muito da nossa carreira, que é o ato laboral do propósito, é quando eu estou trabalhando, né? Então, estou trabalhando, eu posso estar ou não relacionado com o meu propósito, mas o meu propósito sempre está enquanto eu estou trabalhando. Por que mais pessoas escolhem trabalhar dentro de uma organização do que criar a sua própria organização? Eu fiquei refletindo sobre isso. E hoje no nosso podcast, Transição de Carreira, eu fiquei refletindo sobre isso. A transição de carreira pode ser empreender dentro de outro lugar, pode ser dentro do mundo corporativo eu sair e começar a empreender, que foi o meu caso. Fiz uma transição de carreira onde eu saio né, do mundo corporativo e eu vou empreender dentro da minha empresa, criar minha empresa. Existe uma transição de carreira que é dentro de uma empresa para outra empresa. Tipo, estou no mercado, sei lá, estou no serviço público e vou para o serviço privado. Sim. Eu estou trabalhando, sei lá, no mercado financeiro e vou para o mercado, sei lá, de imóveis ali. Então tem todos esses tipos de transição. Mas por que a maioria escolhe a sua carreira dentro do CNPJ de outra pessoa? Talvez por segurança, que foi onde tu começou a fazer. Queria te ouvir um pouquinho, né? Porque eu fiquei pensando, será que é por segurança? Dali, pode ser por repetição, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, minha avó fez isso, meu bisa fez isso, então talvez seja esse ambiente, né? Então eu queria escutar um pouquinho, tu que entende muito de transição de carreira. Assim, eu não posso afirmar, eu não tenho uma pesquisa para afirmar, mas assim, o que eu vejo diante dos fatos e diante dos casos que eu atendo é a necessidade básica, né, que eu comecei a falar ali, a questão de segurança. Mas, obviamente, se a gente for começar a cavocar um pouquinho nisso aí, claro que existe a questão do pertencimento, de às vezes foi lá o meu sistema familiar, o pai fez assim, então a gente sabe que tem toda essa questão de pertencimento, eu quero pertencer àquela família, então eu escolho lá o que meu pai foi, que a minha mãe foi. E também tem a questão, assim, do que eu acho que tá no piloto automático, muitas vezes, sabe? As pessoas não param para se questionar, para perceber. E hoje a gente está percebendo a transição de carreira dos 35 anos aos 50, 55. Sim. Por que isso? Porque está começando essa geração de, opa, eu não quero só dinheiro. Percebe que essas 6 necessidades que eu falei, que é
segurança, conexão, significância, né? Crescimento e contribuição. Nenhuma tem dinheiro, a não ser segurança, que tem um pouco. No fundo, as pessoas não buscam dinheiro. O dinheiro, ele vem como consequência. A partir do momento que eu sinto que aquilo que eu faço tem um significado, que eu pertenço a alguma coisa, que existe uma conexão, automaticamente o dinheiro vem, porque o dinheiro é uma moeda de energia. Sim. E aí né? vai ter essa troca. E daí vai ter essa troca, Exato. obviamente. Então, as pessoas que elas ganham pouco é porque elas também estão entregando pouco. Isso. E é difícil de a pessoa escutar isso, né? Talvez difícil. agora alguém vai desligar o Spotify, sabe? E vai pensar, né? E vai- Que bom, essa é a provocação. Sai do automático. Essa provocação é boa. Então, vamos repete você olhando pra câmera, Mari. Repete aqui, ó. Aqui tem uma câmera. Vamos lá. Pra quem tá assistindo a gente no YouTube, repete isso aí pra nós. Sair do automático. Eu acho que trazer para essa consciência. Eu comecei a minha fala, né, falando de o que eu quero ser, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos. E isso me trouxe para o aqui e agora. E pensar, poxa, então para eu estar daqui a 10 anos lá, obviamente não existe certeza, mas eu preciso começar a fazer hoje. E esse sair do automático é o que traz para a consciência. O que é a mudança? Você só faz a mudança quando você sai do automático e você traz para sua consciência qual é o padrão comportamental que eu preciso mudar. O que realmente, então, eu preciso fazer para estar onde eu estou e pagar o preço por isso, né? Pagar o preço no sentido de fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que essas questões é muito mais fácil você entrar no automático e se ficar como vítima. Sim. E ficar inventando histórias, porque o nosso cérebro, ele na realidade, o que acontece? Quanto mais eu fico inventando história, que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que eu não posso, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, nosso cérebro ele não é inteligente. Ele vai acreditar naquelas informações, naquela Sim. história que eu estou contando Claro. para mim mesmo. A minha mente não sou eu, ela só é parte de mim. Parte então de a mim. história que eu contar, eu posso acreditar ou não. Exatamente. Então, nós somos tão bons em contar histórias, né? Que a gente vai contar histórias para nós mesmos acreditarmos nela. Então, agora é o momento de parar. O que você fez te trouxe até aqui? Né? O que você fez te trouxe até aqui? Então, agora é o momento de parar e olhar para tudo isso e perceber, então, ok, o que você não quer mais carregar a partir daqui e como vamos fazer diferente? O que eu fiz, o que eu aprendi, me trouxe até aqui, né? Exatamente. Se eu quero ir pro próximo lugar, eu vou precisar aprender algo novo. Exatamente. Agora eu vou contar uma história pra Duda aqui, pra ela gravar. Uhum. Eu quero reforçar uma coisa que tu falou e eu quero deixar registrado aqui tanto no podcast quanto no Instagram, que é o seguinte: se você ganha pouco, é porque você entrega pouco. Se você ganha pouco, é porque você serve pouco. Então, quando a gente olha um bilionário, é porque ele serve bilhão de pessoas. Exatamente. Ah, Elon Musk é bilionário? Ele contribui para quantas pessoas? Para bilhões de pessoas. O Mark Zuckerberg é bilionário? Ele contribui na vida de bilhões de pessoas. Então, se você ganha mal, você contribui pouco, ou contribui para poucas pessoas, ou contribui pouco e para poucas pessoas. E se você acha que você ganha mal e que você entrega muito, a responsabilidade é sua. Sai de onde você está. Sai. Monta o teu plano de transição de carreira. Porque é assim, se eu tô naquele lugar, eu tô fiel àquela entrega. Se a tua entrega não está sendo reconhecida, procure um outro lugar. Ou, antes de procurar um outro lugar, ainda sugiro o seguinte: procure entregar mais. Se conecta mais, entrega mais, porque tem a lei universal de dar e receber. Eu espero que a empresa primeiro me dê. Não, vamos fazer o seguinte: primeiro você entrega. Primeiro você entrega. Como qualquer relação. Um relacionamento é assim. Óbvio. Eu quero conquistar a minha mulher. Então, primeiro o que eu fiz? Eu liguei, eu fui atrás, eu chamei, levei pra jantar, paguei a conta, liguei de novo, mandei flor, fiz tudo isso. O movimento. O que eu tenho feito hoje para os meus clientes? Eu faço anúncio, eu gravo vídeo, eu entrego conteúdo há mais de 10 anos. Depois eu começo a receber. E na empresa, numa organização é igual. Eu vou atrás dela, eu entrego, no final do mês eu recebo meu salário. Se não está adequado, possivelmente a minha entrega não está adequada.
Então, Edu, eu acho que completando essa tua fala, eu fui líder muito tempo em empresas e às vezes as pessoas vinham, né? Ah, eu queria um aumento salarial, eu queria que tu me ajudasse, não sei o quê. Qual é o motivo? Quero saber qual é o motivo que você tem para me dizer que você merece um aumento salarial. Me dá um motivo. Primeiro eu quero saber isso. Porque eu acho que a gente tem muito essa questão de esperar que o outro faça. Ah, eu quero então. Às vezes as pessoas vêm fazer uma transição porque eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, mas trabalhar com aquilo que eu amo também tem a parte que eu não amo e você vai ter que fazer. Exato, porque é adulto, né? Que é adulto. Ou eu sou criança e eu vou fazer birrinha porque não deu certo. Então eu preciso entender que diante de todo esse processo existe também uma parte chata, né? Claro. E que vai ser, a grande maioria vai ser chata. Vai ter Mas muita parte chata. muito Sim. parte chata. Mas que precisa também ser feito, porque o propósito, pelo menos para mim, mas tu é mestre nisso, o propósito para mim é o processo, não é o final. Exato. Não é uma entrega. Não é uma entrega, é o Exato. final, é o resultado final. Exato. Ele é o caminho. É a minha entrega, é durante a jornada, é aquilo que eu estou fazendo. Então, o propósito é isso, é quando eu contribuo, que eu estou vendo que a pessoa está evoluindo, está gostando, está elevando, está crescendo. Isso, para mim, é o meu propósito. Então, não é o final. Só que, para chegar em todo aquele processo, existiam N coisas ali que eu tive que fazer para estar nesse caminho. Eu estou há 12 anos atendendo, 12 anos trabalhando com desenvolvimento humano, e eu vejo que, muitas vezes, as pessoas só querem. Só que isso não é o suficiente. Né? Só querer não é o suficiente. É preciso ir para o teu adulto, né? Assumir a tua responsabilidade, entender qual é a parte que me toca, o que eu realmente estou disposto a fazer para que eu alcance esse próximo nível. Isso é para todas as gerações, Mari? Ou é uma nova geração? Porque a gente escuta muito, né? Tem uma nova geração que veio com um comportamento diferente. Por uns a gente escuta que são muito evoluídos, porque estão abertos, são rápidos, já nasceram no digital. E por outros são muito criticados, né? Que não vestem uma camisa da empresa, que não, né? Não vão lá entregar o máximo. Então existem todas as conversas. Então tem a ver com a geração ou não. É um momento que todos nós estamos passando. Quem tem 40, quem tem 30, quem tem 20. E a gente está passando por um momento de transição porque o mundo mudou. Teve pandemia, teve o digital. Tudo isso vem, né? Vem para todos ou a gente percebe isso mais em uma geração ou em outra? Eu acho que hoje as fichas estão caindo mais rapidamente, né, para essa geração que está vindo mais nova, né, no sentido de que tem muita informação e está aí para todo mundo. Então as pessoas, eu acho que elas estão conseguindo ser mais atenta a esse, porque eu acho que hoje essa geração aí de 20, ela não está mais buscando uma carreira porque ela precisa comprar um apartamento, ela precisa de dinheiro, não é mais essa mentalidade. Meu marido é médico e ele recebe residentes de medicina todos os dias, onde ele dá aula, com essa geração aí que está começando, né, a sua vida profissional. E eles dizem assim, eu não vou trabalhar e virar plantão 24 horas, 36 horas, como o meu marido fazia. Não querem, né? Não querem mais, porque não, eu quero viver. Sim. Não é só mais trabalho. Sim. E tem oportunidade. É um mercado que tem trabalho aí em vários lugares. Tá, e aí o mercado vê isso como bom ou como ruim? Eles querem significância. Eles querem conexão. Eles querem viver. O trabalho, eles precisa estar, a vida precisa estar, aliás, a carreira precisa estar a serviço da vida. Justo. Não ao contrário. Na nossa geração tinha que ser. Era bonito ser workaholic pra nós. Exatamente. Era bonito ser workaholic. Exatamente. Nossa, eu chego 6 da manhã, eu vou embora meia-noite. E eu já cheguei a sair 4 da manhã. Uhum. Era pra eu sair às 6 da tarde. Uhum. Eu já saí 4 da manhã. Uhum. Visto com o meu produto, ainda como... sai com o peito Isso, inflado, porque... o funcionário ali saiu às 18, né? E eu já olhava, isso faz talvez uns 10 anos, uns 12 anos. Há 12 anos mais ou menos eu lembro desse dia.
Tinha um funcionário novo, era meu estagiário. A gente tinha que entregar um projeto, deu 6 da tarde, ele falou, não tá pronto. Eu falei, a gente vai ficar até ficar pronto. A gente terminou 4 da manhã. 4 da manhã. E aí, às 8 da manhã, a gente tava lá pra apresentar. Então foi tempo de ir pra casa, tomar um banho e voltar. Sim. Então, é isso. Pra mim, aquilo era alta performance, era compromisso, era sucesso na carreira, tudo isso. Pra mim, era isso, sim, inquestionável. Sim. Questionável. Sim. Entregar mais, acelerar mais e fazer valer a pena. E não me arrependo de nada daquilo. Porque Sim. as coisas que eu construí vieram de uma entrega acima do esperado. Né? De uma entrega acima. Hoje é difícil a gente buscar isso de uma entrega acima do esperado. Nós como mentores, como a gente conduz carreira, né? Eu conduzo negócios, né? Você conduz carreira. A gente entrega mais para a pessoa, mas não pode entregar demais também para não desequilibrar a relação. Isso, mas a gente faz um over delivery, que a gente chama, né? Vou entregar um pouco mais, vou fazer isso. É também do nosso. Mas eu percebo que um desafio do mundo corporativo, e eu também, que contrato, nós que estamos aqui contratando, quando pega alguém de uma geração para trás, né? Tipo, eu tenho 41. Eu pego alguém de 20, é uma vida totalmente diferente daquela pessoa. E às vezes eu mando mensagem para essas pessoas 10 da noite, porque na minha vida inteira foi normal mandar mensagem 10 da noite. Hoje não é. Hoje não é. Daí depois que eu mando, eu falei, meu Deus. Eu penso assim, ó, tá me chamando de louco. Tá me chamando de louco. Sim. Vai fingir que não viu, vai ver amanhã. E tá certo, porque não quer dizer que pra mim é normal, que pra pessoa tem que ser normal. Mas eu percebo que existe essa diferença. E que pra mim ainda me orgulho, tá? Ainda me orgulho. Você arrasa. Lá no fundinho, lá no fundinho. Viu, eu gosto. Eu sou um trabalhador. Eu gosto. Porque pra mim, e até hoje vale, o dinheiro vem a partir de um trabalho entregue em alta performance. E um trabalho em alta performance exige tempo. Então, eu sou contra a teoria do trabalhar 1 hora por dia e vai ser milionário. Cara, só se for vender droga. Mas para trabalhar, construir uma empresa, construir um negócio, cara, tu vai trabalhar 10, 12 horas por dia. Daqui a 10 anos alguém vai dizer que deu certo da noite pro dia. Sim. Mas vai demorar 10 anos para dar certo. Sim. Da noite pro dia. É isso. A minha empresa tá no 7º pro 8º ano. Agora que a gente começou a ganhar uma plaquinha ali de um reconhecimento, agora que... Nossa, Eduardo, nesses últimos 2 meses... Como assim últimos 2 meses? Ninguém vê essa parte, né? Eu tô há 7 anos com esse CNPJ, só que eu já dava treinamento sem meu CNPJ. Sim. Então tem gente falando, nossa, eu vi que teu trabalho realmente nesses últimos 2 meses. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu só mudei a cor do negócio do Instagram. Ele tava usando a cor, mudando pro amarelo, pro dourado. O que mudou foi isso. Sim. Doido? Sim. Mas eu acredito no trabalho duro. Claro, trabalho duro com estratégia. Né? Então não adianta eu, sei lá, vou cavar buraco. Né? Vou cavar buraco é duro, mas talvez não dê dinheiro. Então não adianta só o trabalho duro. É um trabalho duro com estratégia. Eu acredito num trabalho duro com estratégia. Por que eu entrei nisso aqui? Tudo já nem sei mais. Esse é o bom do podcast, que a gente vai conversando. E vai abrindo janela. Agora, Mari, te virem e eu vou organizar isso aqui. Ó. Edu, mas eu quero falar, assim, a transição de carreira que eu estava falando, ela está existindo esse movimento dos 35 aos 55 anos que eu falei. Né? Existe um movimento natural disso, as pessoas estão cientes, né? Obviamente a longevidade, ela está, né? Nós estamos aí produzindo até 60, 70 anos, aí as pessoas ainda estão com vida e saúde aí, cada querem 10 anos cada a gente está ganhando 3, se eu não me engano, de expectativa de vida. Exatamente. Então a gente quer, então está existindo esse movimento de, poxa, eu quero me movimentar, eu quero contribuir mais, mas isso aqui não está bom, então eu quero ver o que realmente eu vou fazer e como que eu vou fazer. E é importante a gente perceber que muitas vezes, né, esse olhar para dentro é necessário, mas muitas vezes a gente não tem só uma habilidade, entende? A gente não tem só uma habilidade, porque, veja bem, eu estou com 52, apesar de que não parece, obviamente, mas eu estou com 52.
Mas eu tive uma trajetória toda de habilidade técnica que eu estudei para estar numa gerência, para estar numa liderança e dar aula e curso e blá, 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 que eu criei isso, né, de todos os meus estudos. E tem aquela minha habilidade que é nata, que é minha, que veio, que eu fui lapidando, que eu fui, né, arrumando, ajustando e que também é minha. Então, por que muitas vezes eu vejo as pessoas dizer assim, você precisa focar só numa coisa? Por quê? Será que eu preciso focar só numa coisa? Eu não posso deixar aquele meu caminhar, aquela minha trajetória de vida para trás e dizer, não, vamos começar do zero. Não existe isso. Tudo a gente vai utilizar A gente como tem que olhar bagagem, para a né? nossa Isso. história. A gente tem que olhar para a nossa história e entender que ela vai fazer parte desse processo. Sim, eu não vou recomeçar do zero. E essa ficha caiu para mim quando, lá nos meus processos de desenvolvimento que eu estava fazendo para mim mesma, eu fui fazer um dos cursos lá de desenvolvimento pessoal e eu conversando com a professora que estava dando o curso e na época eu estava dando aula e ela disse, Mari, mas tu não vai começar do zero. O que é dar aula? Opa, na época não era mentoria, né? E ela, tu dá aula? Sim, eu dou aula, sou coordenadora também. O que tu vai fazer? Então, assim, tudo faz um sentido em relação àquilo que você quer começar, ou quer reformular, ou quer reorganizar. Só que, às vezes, a cabeça está tão embaralhada, tá tão confusa, está tão... então eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais uma especialização. Não! A síndrome do impostor. Não! Eu sempre preciso de mais um curso para me sentir capaz. Organiza as tuas ideias, entende a tua história, entende o que você já fez até aqui, entende as tuas habilidades, entende o que tem significado, significância, o que te motiva, porque cada pessoa tem motivação diferente. A partir daí que você entendeu tudo isso, entendeu a si mesmo, porque às vezes a gente quer liderar os outros, mas não sabe nem o que a gente liderar a si mesmo. Então, entender a si mesmo, aí sim, você pode, então, pensar estrategicamente, ok, então, aonde que eu quero botar meu foco? E, às vezes, eu posso botar meu foco em 2, 3 coisas? Posso, depende. Claro. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Por que não? Eu tenho hoje duas habilidades, não. Eu tenho 2 negócios que eu faço e que tá ótimo para mim. Eu faço a mentoria e sou anfitriã. Um dia por semana eu me dedico à anfitriã, que eu tenho casas que eu alugo, e os outros 4 dias eu faço mentoria. E para mim é ótimo. Exato. O que é felicidade para ti, Mari? É isso. É eu sentir que eu tenho significância, é eu ter conexão, é eu ter uma ambiência, é eu me sentir segura. A minha segurança, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Eu sinto que eu estou no caminho certo. Eu sinto que eu estou com pessoas certas. Então, a gente começa a entender que essa segurança, que esse... Será que eu estou no caminho certo? Que a gente faz essas perguntas, né? Ele vem daqui de dentro, não vem mais de fora. E daí essa força, ela vai te impulsionar para aqueles momentos que as coisas não vai dar tão certo assim como tu pensou e planejou. Não vai dar. E não vai dar mesmo. Sim. Aquele momento que apertar ali, que tu... eu acho que eu vou desistir, eu acho que não dá mais, eu acho que não é isso. Tu vai sentir aqui dentro. Não vai dar tudo certo. Não é uma frase que eu gosto. Não vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa fala, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu falo, não, mentira. Não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. E você vai reformular várias vezes. Várias vezes. Então, uma das coisas que eu aprendi muito e que eu falo muito para os meus mentorados também é ouve a tua intuição. Só que quando você estiver no piloto automático, no só faz, ela não vai vir, porque você precisa abrir espaço para ela vir. A gente precisa abrir espaço. Vai meditar, vai caminhar, vai ver o pôr do sol, vai te conectar com alguma coisa que você acredita, teu Deus, teu anjo da guarda, não sei. E vai chamar essa tua intuição para que ela venha. Ela sim, ela vai te dizer o que realmente você tem que fazer. Porque ali é a tua essência, né? Porque ali é a tua essência. Exato. E a gente mora num lugar tão bonito aqui, né? Na região, a gente que é de Santa Catarina, todo lugar cheio de natureza, pé na areia. A gente tem essa possibilidade, inclusive física, né? De ir para um lugar, respirar. Eu já fiz muitas vezes isso.
ano passado eu tava morando perto do mar. Hoje eu moro longe do mar, preciso de uns 7 minutos para chegar no mar. Mas antes era mais perto, né? Então algumas vezes eu saía, falei, caramba, eu precisava resolver isso. E não é uma resposta técnica, não é. Não é 1 mais 1 é 2, não é, preciso sentir. Aí eu ia. E não é mexer no celular, Não, ficar não. quieto. É ficar quieto. Olhava pro mar, olhava pra lua, ficava ali. Algumas vezes eu fiz isso para pegar importantes respostas e é isso, vem de dentro. E Du, eu tive as respostas mais profundas da minha vida no meu silêncio. Exatamente, eu mudei de carreira, fiz a minha transição de carreira quando eu silenciei o mundo e eu vi realmente aquilo que estava aqui dentro. E foi as respostas mais certas até hoje, as respostas mais certas que me trouxe e que me traz até aqui. Porque, obviamente, que todo dia a gente se questiona, Claro. assim, óbvio. Mas as grandes, né, Mas, etapas. sabe o voo da galinha? Sabe o que é o voo da galinha? O voo da galinha é assim, às vezes a gente faz um curso, aí sai de lá todo motivado, todo alegre, chega ali na frente, cai novamente. Aí daqui a pouco faz mais um curso, se anima, sai todo animado, chega ali na frente, cai de novo. É aquele voo curto. Então, às vezes, quando a gente não tem essa resposta daqui de dentro, essa intuição te falando mais alto, você não tem esse voo da galinha. Você entende, inclusive, por que as coisas estão acontecendo. Hoje eu vim para cá, no meio da BR, o meu carro parou. No meio da BR, eu disse, será que é um aviso para eu não ir? Olha só. Do nada o meu carro parou. E daí eu liguei o pisca, eu sou meio tansa e tal, e fiquei ali, tipo, moço, me ajuda, para, fiquei nervosa, desliguei, tirei a chave, desliguei tudo, calma, liga de novo, não veio, liga de novo, liguei, ele veio. Mas até, obviamente, que eram as minhas travas, né? Também querendo que eu não viesse, querendo que eu desse uma desculpa, porque eu estava nervosa. Sim, a gente então, todo se esse desafia. universo, a gente acaba se comunicando com a gente, mas às vezes a gente não vê. Ou a gente arruma desculpas para, como eu falei, deixar os nossos projetos engavetados. E isso é muito sutil, né? Todo esse processo é muito sutil. Aí a gente diz, tá vendo como realmente não era para ir? Tá vendo como não era para fazer? Sim. Tá vendo? Entende? Então, são nos momentos de silêncio que a gente tem as respostas mais profundas, eu acredito. Mari, eu tinha umas 10 perguntas ainda e o nosso tempo já se foi. Passa voando aqui o nosso papo. Eu quero, pra gente já encaminhar pro encerramento, te perguntar o seguinte. Hoje, quem é a pessoa que está nos assistindo aqui nessa câmera, que está nos escutando no Spotify, quem é essa pessoa que está lá e que a vida dela vai se tornar melhor a partir da Mari? Porque você é uma especialista em transição de carreira. Então, conversa com essa pessoa que está nos escutando e nos assistindo agora, que está precisando de uma transição, está precisando de uma orientação, está precisando, de repente, criar coragem para sair de um lugar e ir para outro, né? Você é uma pessoa qualificada para isso. Agora, comenta, né, com eles aí, essa sua qualificação, quem é essa pessoa, essa tua ajuda, o que é? Eu acho que clareza é a palavra que define o que a gente precisa quando precisa fazer uma transição de carreira. Quando precisa reorganizar, na realidade, a sua vida profissional. E muitas vezes você está ali naquele emaranhado mental, naquela turbulência mentalmente, né, falando, com dúvidas, com incertezas, arruma desculpa achando que não é, ainda não é agora, ainda não é o momento, vai fazendo curso. Isso não vai resolver. Isso não vai resolver enquanto você não parar, olhar para você mesmo e entender o que realmente é significativo para você, o que realmente faz sentido na sua vida, e você é única. E você precisa primeiro entender essas questões para daí sim
olhar para os seus desafios que virão para frente com todo o seu talento, o seu potencial, aquilo que você veio fazer ao mundo, com as suas virtudes, e daí sim vai fazer sentido todo o processo de transição de carreira. Não é o contrário. Não é buscando mais um curso, não é buscando um conselho, às vezes, que a gente pede para uma pessoa lá fora, né? Uma orientação. Não é dessa forma. É olhando para ti. É acalmando esse coração e essa mente, trazendo clareza, né? Trazendo clareza, tirando da mente todo esse turbilhão de ideias que às vezes acontece, entendendo as suas dores também no sentido de muitas crenças, né? Muitas crenças, muitas limitações que nós mesmos colocamos em nós mesmos. E daí a gente consegue ir para uma transição de carreira de uma forma leve, Edu. Porque já é um processo dolorido, muitas vezes, já é um processo difícil. Sim. E se a gente não olha para a gente para ter leveza durante esse processo, fica muito mais difícil. Esse processo precisa ser leve. Esse processo precisa estar claro. E a partir dessa clareza você consegue, então, ter as estratégias do que realmente precisa ser feito. Uau! Primeiro é coragem para tomar decisão para fazer essa passagem dessa ponte, né? Eu sou muito grato por estar onde eu estou, com tudo que deu certo e tudo que não deu certo, mas pelas pontes que eu atravessei na minha vida, mas eu tive que ter coragem para isso. Exatamente. E estar perto de profissionais qualificados nos ajuda muito. Né? Então, você que está nos assistindo, tem um mentor, aqui, né? Uma mentoria de carreira, especialista, com a Mari, que o arroba do Instagram dela é @Marileia Martins. OFC, oficial. OFC, é isso? Isso. Então tá, aproveita e segue lá, vai aparecer na tela para quem está no YouTube. Você provavelmente me segue também, se não segue, essa é a hora, @Eduardo Arruda Oficial. Esse é o nosso episódio número 17. Na primeira temporada do podcast Propósitum. Obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Nos vemos na próxima sexta-feira de manhã, no próximo episódio. Obrigado. Obrigada, Edu, pela oportunidade. Valeu! Valeu.